Capítulo de número 18 e o versículo 35. A mensagem vai ser sobre Zaqueu, mas eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, o capítulo 18 e o número 35, que diz assim, vou ler para ganharmos tempo, que diz assim: Aconteceu que, ao se aproximar ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Repita comigo, Jericó. Agora, Lucas 19, bem próximo. Vamos fazer uma leitura rápida que diz assim: Entrando ele em Jericó, atravessava ou passava, depende da sua tradução, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então correu adiante, subiu em uma figueira brava, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os viram e murmurando, dizendo: ele se hospede com um homem pecador. Zaqueu se levantando e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje, repita comigo, hoje, não é outro dia, é hoje que Deus vai trabalhar na tua vida. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E você senta dizendo amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é bom. Glória a Deus. Eu te amo, Deus. Uma vez eu falei aqui que quando eu vou pregar, minha irmã Marina, não sempre, mas Deus confirma com louvor. E o louvor que a comissão louvou falou de uma cidade chamada Jericó. O louvor que a comissão louvou falava de uma cidade chamada Jericó. E aconteceu algo nessa cidade que eu quero compartilhar com a igreja. Capítulo 19, ele fala de Zaqueu, publicano. Mas no capítulo 18, o versículo de número 35, a Bíblia diz, se você tiver com a Bíblia aberta, é interessante que esteja. Diz assim, veja só. Aconteceu que, ao se aproximar ele quem? Jesus, de Jericó. Jesus não tinha entrado em Jericó ainda. Aqui, Jesus está se aproximando de Jericó. E o verso 19, a Bíblia diz: entrando ele em Jericó, atravessava a cidade. Eu já quero liberar a palavra de Deus para a tua vida. Se você não recebeu a tua cura, aleluia. Se você não vem recebendo aquilo que você vem pedindo ao Senhor na entrada, você vai receber na saída. Precisamos entender quem é Zaqueu e o que ele tem a ver com a minha e com a tua vida. Se eu tivesse que dar um tema a essa pregação, e eu vou dar, seria: Jesus entra, pastor, aonde ninguém mais quer entrar. Jesus, Cícero, ele entra em casas, em órgãos, em vidas, ele faz coisas que muitas das vezes ninguém quer entrar. Ninguém quer fazer uma visita a mim, a você, ninguém quer saber como é que você está, mas eu quero te dizer, aleluia, Jesus vai entrar na tua vida com providência.
Esse texto sagrado, ele fala sobre a história de um publicano chamado Zaqueu. Zaqueu, igreja, por ser um publicano, cobrador de imposto, ele era mal visto, pastor, pela sociedade. Por quê? Porque ele estava prestando contas a Roma. Ele estava cobrando imposto para Roma. De quem? Do seu próprio povo. Zaqueu era judeu e estava cobrando imposto de judeus. E era mal visto, mal querido. E ele sobretaxava aquelas cobranças. Mas o que me chama a atenção é que Zaqueu era muito rico. O que me chama a atenção é que nem toda riqueza ela supre ou preenche o vazio de um homem. A Bíblia diz que ele era rico. Mesmo sendo rico, Jefferson, ele procurou fazer o que o Senhor está fazendo agora. Aleluia. E Zaqueu, a Bíblia diz que ele era o chefe. Ele comandava pessoas para cobrar imposto e sobretaxar aqueles impostos. Mas até o momento que ele teve um encontro com Jesus, não só Zaqueu, hoje é o culto da família, mas a partir do momento que ele se encontrou com Jesus, pastor, aleluia, toda a sua casa e sua família, meu irmão Salatiel, recebeu a salvação. Isso aqui é só uma introdução, mas a Bíblia diz que, e tendo Jesus entrado em Jericó, a Bíblia diz que ele ia passando. Repita comigo, passando. Aleluia, não deixe passar essa oportunidade de glorificar e adorar ao Deus. Aleluia. Ao Deus do impossível. Para mim, estar pregando aqui parecia ser impossível. Mas alguém pode dizer o que? Não. Deus sabe por quê. Mas o interessante é que quantas vezes Jesus entrou em Jericó? Uma. Quantas vezes ele entrou em Jericó? Uma. A primeira vez que ele está passando, olha para cá, ele está passando, pastor, ele entrou ainda. Ele cura um cego chamado Bartimeu. Ele está entrando. Aí a Bíblia diz que quando ele entra na cidade, quando ele vai passando, aleluia, ele trabalha na vida de Zaqueu. Mas tem um detalhe. A Bíblia diz que ele estava entrando em Jericó e ia passando. Você sabe onde Jesus está entrando aqui? Jesus está entrando, pastor, em uma cidade amaldiçoada. Em 1 Reis, Josué capítulo 6, versículo 26, a Bíblia diz que quando Josué tocava aquelas buzinas, lembra? E o muro de Jericó caiu. Josué lançou uma praga dizendo que o homem que edificasse aquela cidade vinha morrer, o seu filho primogênito, o mais velho e o mais novo. Isso está em 1 Reis, capítulo 16 e o versículo 34. A Bíblia vai dizer em 1 Reis 16, 34, meu irmão Salatiel, que um homem chamado Riel, ele edificou essa cidade. E a consequência foi perder os seus dois filhos, o primogênito e o mais novo. Mas o interessante é que mesmo a cidade sendo amaldiçoada, Jesus entra naquela cidade. Porque onde Jesus entra, ele quebra toda e qualquer maldição da minha e da tua vida. Jesus aqui entrando naquela cidade, ele estava quebrando protocolos, ele estava quebrando maldições, porque ele estava curando cego e na mesma trajetória. Percebe porque agora, quando o irmão recebe a chave do carro, a chave de uma casa, ou uma cura, eu e você precisa e deve estar feliz por um irmão, é porque vai chegar a minha e a tua vez. Aleluia. Primeiro Bartimeu, e ele anda, ele vai andando, e ele vai de encontro à casa de Zaqueu. Glória a Deus. O interessante é que Jesus aqui, ao entrar naquela cidade, ele mostra para mim e para você que onde ele chega não tem praga alguma
uma que pregue na vida de crente fiel. Detalhe, Zaqueu era crente? Não, mas ele é fiel. Zaqueu, ele vai ser crente, ele vai ser. Ele ainda não é, ele cobra. Ele bota juros absurdos naquilo que ele está cobrando. Mas ele é fiel. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus agora está atravessando Jericó. Às vezes, parece que a vida é só... E a Bíblia diz que eis que havia ali, o verso 2 está assim, eis que havia ali aonde? Em Jericó. Em Jericó havia um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos e era rico. Detalhe, o nome Zaqueu em hebraico é Zacai. E Zacai quer dizer puro, limpo, honesto, coisa que esse homem não era, pastor. O seu nome dizia algo que ele não era. Zaqueu quer dizer uma pessoa pura, uma pessoa íntegra. Só que ele roubava, cobrava taxas absurdas do seu próprio povo. Aí a Bíblia diz que ele, a verso 3, se você tiver com a Bíblia aberta, por favor, fica a Bíblia aberta. O verso 3 diz assim: ele procurava ver, veja só quantas vezes a palavra ver vai aparecer aqui, com o que tem a ver com o que eu disse a você, que Deus, aleluia, está nesse lugar. Aleluia. O verso 3 diz que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Você consegue entender? Zaqueu, pequenininho, baixinho, ele estava tentando ver, pastor, quem era Jesus, mas não conseguia. Ele era de pequena estatura. Não permita, a igreja do Senhor, que a nossa condição física, nem a multidão, venha impedir eu e você de ver a presença do Senhor. Satanás, ele lança doença no seu povo, para quê? Para impossibilitar, impedir de quê? De eu e você vir para cá, para contemplar, aleluia, o que Deus pode fazer na minha e na tua vida. Muitas das vezes não é no corpo, no físico, mas em estruturas que Deus sabe qual é, que te impossibilita de chegar até o lugar da adoração. Mas vamos lá, verso 3, a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus, mas por causa da multidão, ele não podia, era de pequena estatura. Aí a Bíblia diz, está no texto, correndo adiante, eles subiram a figueira brava, porque Jesus havia de passar por ali. Detalhe, no mundo antigo daquela época, pastor, uma pessoa rica e uma pessoa de uma idade avançada, correr na sociedade era algo indigno. Zaqueu não se preocupou com o que disseram. Se eu e você chegou aqui, só eu e você sabe o motivo de estarmos aqui. Zaqueu, ele sabia o motivo de correr em público, que não podia. Era a ética daquele tempo, e ele correu. Aí a Bíblia diz que ele subiu em cima daquela figueira brava, porque o Senhor havia de passar por ali. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você que subiu até o Jardim Ipiranga, até essa igreja, eu quero te dizer, Jesus, Ele está te vendo. Eu não sei para quem é essa palavra, mas eu quero te dizer, o que você está passando, aleluia, você não subiu essa ladeira em vão, Jesus. Aleluia, eu posso sentir Deus para falar isso. Ele está no céu, mas Ele está vendo tudo que você está passando. Aleluia. A Bíblia diz que ele correu em cima, adiantou-se e subiu em cima daquela figueira brava, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali, ele queria só ver. O verso 3 e 4 é Zaqueu, pastor, querendo ver. Agora veja como vai ficar forte. A Bíblia diz que Jesus, chegando até aquele lugar, qual lugar? A árvore. Eu não sei qual é a árvore que você se encontra,
Eu não sei quantas as horas você está orando, eu não sei se você está orando, mas eu sei que você está pedindo ou clamando, eu não sei. Mas o que eu sei é quando Jesus chegar naquele lugar, que lugar? Aleluia. Naquele quarto, naquele trabalho, orando em silêncio, caminhando, andando lá fora. Quando Jesus chegar até aquele lugar, a Bíblia diz que ele chegou até aquele lugar, pastor, e olhou para si e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Isso aqui é muito forte. A Bíblia diz que, veja, o versículo 3 e 4 é ele querendo ver. Ele quer ver Jesus. Mas no 3 e 4 ele quer ver. No 5, a Bíblia diz que Jesus, quando chega naquele lugar, é Jesus que vê. Você entende o que está acontecendo aqui? Talvez eu e você veio até aqui para querer ver Jesus numa oração, num louvor, em uma pregação. Mas eu quero te dizer que Jesus já estava aqui, aleluia, contemplando meus teus passos. Aí Jesus diz: olha, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A pergunta é: quem disse a Jesus o nome de Zaqueu? Já parou para pensar? Quem disse a Jesus que o nome daquele homem que estava ali em cima era Zaqueu? Mas além, quem foi que disse a Jesus que ele estava ali em cima? Como é que Jesus sabia que ele estava lá em cima? Provérbios capítulo 15, o verso 3. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, Jefferson, estão em todos os lugares. Está respondida a minha pergunta. Os olhos do Senhor, ele está em todo lugar. Mas aí continua dizendo assim: olha, Zaqueu, desce depressa. É como se Jesus, igreja, estivesse dizendo assim: olha, Zaqueu, tu queria me ver, mas quem me viu primeiro foi eu. Mas tem uma coisa: ninguém, Zaqueu, me vê de cima para baixo, me vê de baixo para cima. Desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Muitas das vezes aí você não recebe aquilo que você não está, já vem pedindo a Bíblia. Sabe por que o Senhor muitas das vezes não recebe, eu e a igreja não recebe? Porque a gente não está descendo depressa não. A gente só desce quando não acosta, aí a gente vai descendo, vai orando, vai se derramando. Mas Deus diz: olha, desce depressa. Aleluia. Zaqueu, ele é diferente de mim e você em muitas das coisas. Mas quando eu olho para Zaqueu, eu me vejo subindo, quando posso, para chegar até aqui, para adorar a Deus. Será que Deus não está vendo? Está vendo. Está vendo, Deus está vendo a tua caminhada até esse lugar. E do jeito que está, a tua vida não vai ficar. Eu não sei o que ele vai fazer, pastor, mas eu acredito. Aleluia. Assim como ele trabalhou na vida de Zaqueu, igreja, ele vai trabalhar na tua vida também. Aí a Bíblia diz que ele sobe para ver de cima para baixo. Aí Jesus diz: olha, desce depressa. Ninguém me vê de cima para baixo, é de baixo para cima. Aí a Bíblia diz, o verso 6, que apressando-se ele ao descer, recebeu com alegria. Ele desceu, ele se apressou em descer, recebeu Jesus com alegria. Por quê? Porque quem quer a ajuda de Jesus tem que descer com toda a pressa. Se alguém aqui, eu acredito que todo mundo aqui, meu irmão São Isabel, eu acredito que todo mundo aqui quer uma ajuda do Senhor. Não sei qual área, mas quer uma ajuda. Jesus, me ajude. Zaqueu aqui nos dá uma lição. Temos que descer com muita pressa. Ele desceu com muita pressa e recebeu o Senhor na sua casa. E a Bíblia diz que a multidão, aquela tulha de gente, minha irmã Germaine, murmurava, dizendo: gente, como é que pode ele entrar na casa de um pecador? A multidão
estava ainda se indagando uns aos outros, por que Jesus entrar? Lembra? Jesus entra aonde ninguém quer mais entrar. Jesus entra no presídio. Jesus entra no hospital. Aleluia! Jesus nessa noite está entrando na tua causa e nada está perdido. Talvez alguém diga, eu não vou na casa dele, eu não vou mais. Alguém diz, eu não vou na casa dele, eu não vou mais. Aí Jesus diz, tá bom, não vá, mas eu vou entrar. Eu vou entrar. Ele já disse, eu não vou na casa dele mais não. Pode até não ir. Aí Deus lá no céu está dizendo, tá bom meu filho, não vá não, pode deixar ele, deixa comigo. Eu vou na casa dela, eu vou na casa dele. Jesus, igreja, ele entra onde ninguém quer mais entrar. Ninguém queria entrar na casa de Zaqueu. O povo odiava Zaqueu, pastor. Você entende o que está acontecendo aqui? Aí Jesus mostra para todo mundo, e para mim, e para você. E para o Senhor não há acepção de pessoas. Para o Senhor não há acepção de pessoas. Porque muitas das vezes eu e você fazemos. Porque muitas das vezes nós fazemos acepção do irmão ou da irmã. Mas a Bíblia diz que quando Zaqueu estava lá na sua casa, ele desceu, lembra? Ele desceu e ele recebeu o Senhor na sua casa. E a multidão toda murmurando, falando. Aí Zaqueu, sentado à mesa, com aquela presença, que presença. Aleluia. A presença do Senhor transmite uma paz. Glória a Deus. Talvez Zaqueu esteja comendo, eu não sei o que ele estava fazendo na mesa, eu sei que ele se levantou e disse, olha Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguém, alguma coisa eu tenho defraudado, eu devolvo 4 vezes mais. Olhe, sabe o que está acontecendo aqui? Quando ele diz, no verso 8, veja na sua Bíblia, está dizendo que ele vai devolver, ele vai restituir 4 vezes mais. Zaqueu, ele, totalmente arrependido, ele impõe sobre si muito mais, pastor, do que a lei mandava. Porque lá em Êxodo, capítulo 22, o verso 4, a Bíblia diz que um ladrão, se ele roubasse um boi, ele devolvia 2. Era em dobro. Ele coloca sobre si a carga de devolver 4 vezes mais. Talvez eu e você não seja cobrador de imposto que nem Zaqueu, mas eu e você está precisando desse coração de Zaqueu, de dizer assim, Senhor, se alguma coisa eu tenho feito para o meu irmão, Senhor, aleluia, aleluia, eu vou restituir, Senhor, eu não sei o que é, se for um perdão, se for um abraço, se for uma atenção, eu não sei, eu restituo, meu Deus, 4 vezes mais. Eita Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que no verso 9 Jesus lhe disse, está assim escrito, veja assim na tua Bíblia, e disse-lhe Jesus, hoje, amanhã, ontem, hoje, ele disse, hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Esse texto tem algo tão profundo e tão bonito que eu quero compartilhar com a igreja. Quando eu falo de grego, de aramaico, não é para querer ser melhor do que o teu irmão, não. É porque nos originais ele transmite verdades que muita gente não sabe. E os originais, ele é como se aproximasse o ouvinte cada vez mais do Senhor. Quer ver uma coisa? O nome Jesus em hebraico é Yeshua. E a palavra Yeshua é salvação. Aleluia. Você entende o que é que está entrando na casa de Zaqueu? Quando Jesus diz assim, quando a Bíblia diz assim, disse-lhe Jesus, e disse-lhe Yeshua.
É a salvação, dizendo a Zaqueu: hoje vai haver salvação na tua casa. O homem, ele confia muito no homem. Ele diz assim: olha, não, fulano está comigo, não vai acontecer nada comigo, está comigo, proteger, salvar. Mas quando Jesus abre a boca, e nessa noite ele está abrindo a boca para mim e para a tua família, e diz: olha, aleluia, nessa noite vai entrar salvação na tua casa. Aleluia. O marido não é crente, a esposa não é crente, mas mesmo sem ser, quem crê aqui, que já está entrando salvação na tua casa, quem crê aqui, eu acredito. Aí a Bíblia diz que Jesus diz: olha, hoje houve salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Ele está dizendo aqui que Zaqueu é filho da promessa. Eu e você também é filho dessa promessa. Aí Jesus agora ele diz, olha, verso 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ao falar isso aqui, ele está se cumprindo em Cristo. Ezequiel 34:16, que diz: buscarei as perdidas e trarei de volta as desgarradas. Aí a Bíblia vai dizer que Zaqueu, ao descer, foi correndo ao encontro do Senhor. Ele não se importou com a sociedade ia pensar dele, mas de uma coisa eu sei: a salvação entrou na casa de Zaqueu. E eu acredito que cada um que já vem subindo, olha, já vem subindo a ladeira do Jardim Ipiranga por muito tempo, vai chegar o dia na tua vida que Deus vai te ver e vai trabalhar na tua vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que, aleluia, glória a Deus, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não disse que seria impossível um rico entrar no reino dos céus. Zaqueu era rico, lembra? Antigamente existia uma porta estreita na qual os camelos só podiam passar pelaquela porta, escute, abaixado. Como? De joelho. Os camelos se ajoelhavam e passavam por aquela porta. E o nome daquela porta era agulha. A história de Zaqueu remete, pastor, que Zaqueu só alcançou a salvação porque ele desceu depressa. Glória a Deus! Amém? Glória a Deus! Eu agradeço a Deus pela vida de cada um que esteve orando pela minha família, por mim. Eu quero dizer para você que não canse de subir. É pecado mesmo, é errado subir. Não, continue subindo. Eu profetizo para a tua vida que Jesus vai te ver. E Ele vai trabalhar naquilo que você já não tem mais forças. Nessa noite Jesus está entrando com salvação. Por quê? Porque Ele viu que você não consegue sem a ajuda dele. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus! Que palavra tremenda, né? Às vezes a gente escuta um pregador, escuta outro, mas o Espírito Santo ele dá uma interpretação diferente de um para o outro, né? Porque essa interpretação hoje foi inspirada pelo Espírito Santo na vida do presbítero George. Está na hora da gente descer depressa, para encontrar o Senhor enquanto há tempo. Amém?